Antidepressivos podem aumentar o risco de suicídio. Eu sou Manuel Vicente, médico psiquiatra, eu gosto de descomplicar a saúde mental. O FDA, que é a Anvisa americana, exigiu agora um aviso que a gente chama de black box, que é o aviso reservado para os efeitos colaterais mais complicados que o remédio pode ter. Em todas as bulas dos antidepressivos comercializados para as crianças, jovens, que são um grupo que principalmente tem mais essa situação de aumento do risco de antidepressivo. E como que é isso, né? Um remédio que é usado para melhorar o emocional poderia causar uma coisa dessa. É isso que eu quero explicar nesse vídeo de hoje. Como que um remédio, então, um antidepressivo que é usado para tratar a depressão, poderia aumentar o risco de uma pessoa suicidar? Como que é isso? Primeiro, quem já usou antidepressivo sabe que eles demoram para fazer efeito. Então tem um período de adaptação. Tem um período de adaptação que a pessoa pode ter vários efeitos colaterais. E alguns efeitos colaterais envolvem uma agitação. A pessoa pode ficar mais agitada, mais inquieta, mais agoniada e pode até ficar mais triste. Ela pode piorar, principalmente no início do antidepressivo. E é nesse momento que algumas situações muito complicadas podem acontecer. A gente não tem exatamente um dado dizendo que os antidepressivos causam suicídio nas pessoas, mas a gente sabe que aumenta as tentativas. Essa que é a grande métrica, que é a grande referência que tem sido usada. Então as pessoas tentam mais suicídio uma vez que elas iniciam o antidepressivo. Agora, o que é a grande coisa que a gente não pode perder de vista? Que a maioria dos tratamentos dentro da saúde mental, tratamento psiquiátrico, tratamento médico, ele é aquele tratamento ligue os pontos. Ansiedade, ansiolítico, depressão, antidepressivo, insônia, remédio para dormir. Fica sempre nessa conversa e não faz a investigação da causa, não vai atrás da causa mesmo. E qual que é a consequência disso? É porque as pessoas que estão deprimidas, inclusive esses jovens que têm essa piora do quadro e chegam a tentar suicídio, eles podem ter transtorno bipolar. Então a causa daquela depressão não era à toa que eles estavam deprimidos. Eles estavam deprimidos por causa do transtorno bipolar. E o que acontece quando você dá antidepressivo para quem tem um traço de transtorno bipolar? A pessoa piora, pode ficar mais agitada e aí você aumenta o risco desse tipo de coisa, o risco de uma tentativa de suicídio, de um suicídio, desse desastre acontecer no tratamento. E aí, para reforçar ainda mais isso, qual que é a idade que normalmente o transtorno bipolar aparece? Antes dos 30, antes dos 25 anos. Então a bipolaridade é uma doença que em 2/3, ou seja, de cada 3 pessoas, 2 começaram a ter os sintomas antes dos 30 anos de idade. Então é exatamente esse público que se dá pior com antidepressivo, porque tem muita gente aí nessa categoria, nesse grupo, que no fim das contas tem transtorno bipolar e não recebeu o diagnóstico certo. Aí o que aconteceu? Esse aviso do FDA teve um efeito colateral, ele causou uma coisa que ninguém estava esperando, que foi um medo nas pessoas de fazer tratamento em saúde mental. Então esse aviso, depois dele, tiveram vários estudos que mostram que diminuiu a procura de tratamento para adolescentes dentro dos sistemas de saúde. E não só para tomar antidepressivo, não. As pessoas passaram a fazer menos terapia com psicólogo, que não tem nada a ver, mas gerou essa sensação de medo generalizado no tratamento de saúde mental, esse tipo de aviso, aparentemente. E isso não quer dizer que o aviso não tenha que existir, ele deve existir, é importante que ele exija. Mas o que faltou aqui? Uma reflexão de entender por que tantos profissionais não conseguem dar um diagnóstico adequado. É falta de tempo, é falta de remuneração, é pressão por produtividade. São as próprias pessoas, às vezes, não querendo ir muito a fundo nos problemas dela, querendo um remédio só para disfarçar os sintomas. São os médicos que atendem sem um treinamento adequado. Então, a maior parte dos antidepressivos não são passados por técnicos, não é por psiquiatra, não é por médico especialista, não. A maioria é passada por médicos generalistas que não entendem, por exemplo, o conceito da bipolaridade, que não vão conseguir fazer uma investigação e descartar o transtorno bipolar. Então aí nessa situação acontece esse tipo de coisa mesmo. E aí o FDA tem esse black box, tem esse aviso, e é realmente algo que a gente tem que saber para lembrar que antidepressivo não é balinha, não é tic-tac que você fica tomando. Ai, que eu tô meio ruim tomar antidepressivo. Não, meu filho. Você está mexendo com o seu cérebro, seu órgão mais nobre.
tá tomando um comprimido que vai se enfiar nos seus neurônios, vai mexer com você. Isso, inclusive, pode dar muito errado se não for muito bem feito. Então, a gente sempre evita antidepressivo, evita remédio conforme pode. Quando precisa, usa o remédio certo, na dose certa, com o profissional certo. Não pode dar ruim. E se você concorda que é um absurdo que as coisas estejam assim, deixa seu like, se inscreve. Então é por isso que se informar faz toda a diferença para você conseguir se atentar para o seu tratamento e escolher, no fim das contas, um bom profissional. Você tem que ter conhecimento para tomar boas decisões. E é por isso que eu faço esse conteúdo, esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like aqui para esse vídeo, que vai ajudar bastante a chegar a mais pessoas, e compartilha com quem precisa saber dessa informação importante, tá? Até mais!